Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rafael Neves, professor de Química. Essa é a nossa segunda aula sobre óxidos. Se você não assistiu a primeira aula, volta, procura a primeira aula para depois assistir essa. Na aula de hoje eu vou abordar sobre a nomenclatura dos óxidos, né? Então eu vou abordar para os óxidos formados por elementos com NOx fixo e NOx variável, mas eu vou ensinar de uma outra forma, ok? Então vamos para a aula. Então, ó, eu vou separar em dois grupos os óxidos formados pelos elementos que são os metais, né? Do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3, e do alumínio, desculpa, grupo 3 não. Então, grupo 1, grupo 2 e alumínio. E os outros, perfeito? Por quê? Quando eu falo grupo 1, grupo 2 e alumínio, eles são bem fáceis da gente dar um nome. Como é que a gente vai fazer para isso? Ó, o nome vai ser óxido e o nome do elemento. Então vai ficar óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio. Então, se o elemento for formado por se o óxido for formado por um elemento que está no grupo 1, no grupo 2 ou pelo alumínio, a gente só vai botar a palavra óxido seguida do nome do elemento. Perfeito? A gente vai fazer mais nada. Por quê? Porque esses elementos químicos eles vão formar um único óxido. Então, não existem mais óxidos de sódio, de alumínio. O óxido de sódio sempre vai ter essa forma, Na2O. O óxido de cálcio sempre vai ter essa forma. Então, a gente vai botar óxido e o nome do elemento. Agora, se for um outro elemento químico, como é que eu tenho que fazer? Então, vou pegar aqui, ó, outros elementos. Carbono está no grupo 14. Então, nesse caso, eu vou ter que especificar quantos átomos de oxigênio eu tenho e quantos átomos de carbono. Então a gente vai fazer assim, ó, dióxido. Deixa eu mudar a caneta, deixa eu apagar primeiro. Então, ó, dióxido. Eu quero preto, meu Deus do céu, não quero. Então, ó, vou voltar de novo, ó. Então vai ser dióxido de carbono. Quando eu tiver um oxigênio só, eu vou chamar de monóxido. Mas quando eu tiver um átomo do elemento, do carbono, do enxofre, do ferro, eu não preciso fazer nada, ok? Só isso me basta. Então aqui, ó, vai ser trióxido de enxofre. Então, para indicar multiplicidade, a gente vai usar monóxido, dióxido, trióxido, tetraóxido, pentóxido e por aí vai. Perfeito? Então, ó, aqui no ferro eu tenho 3 oxigênios, vai ser trióxido. Só que eu tenho mais de um átomo de ferro, eu tenho 2. Então vai ficar assim, ó, porque eu tenho 2 átomos de ferro. Se eu tivesse 3, triferro e por aí vai, tá bom? Então, quando eu tenho mais de um átomo para o elemento que não é o oxigênio, eu vou ter que usar di, tri, tetra também para ele. Se eu só tiver um, eu não preciso usar o mono como eu uso no oxigênio. Quando eu tenho só um oxigênio, eu tenho que usar mono, monóxido de carbono. Agora, se eu só tiver um do elemento, eu não preciso fazer isso, eu só boto o nome do elemento. Eu vou indicar quando tiver mais de um. Aí vai ficar di, tri, tetra, da mesma forma. Ok? Agora, vamos para uma nomenclatura que é mais pegadinha. Essa nomenclatura, então, digamos que você está lá fazendo a questão, e a questão fala assim, ó, escreva o nome do óxido apresentado no texto. Você vai botar dióxido, trióxido, por quê? É válido e é mais fácil.
Agora imagina que ele fala assim, ó, escreva a fórmula do anidrido nítrico. Aí eu tenho um problema. Essa nomenclatura de anidrido a gente só vai utilizar quando o óxido for ácido. Então não preciso me preocupar para outros óxidos que não sejam ácidos, ok? Já que ele é um óxido ácido, o que eu vou lembrar? Eu vou lembrar do ácido que deu origem a esse óxido. Então, por exemplo, o anidrido nítrico, eu vou lembrar do ácido nítrico. E qual é a fórmula do ácido nítrico? É HNO3. Na aula passada, eu ensinei que óxido mais água forma o ácido. Logo, o ácido pode formar óxido mais água. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai pegar esse HNO3, perfeito? E vai retirar a água dele. Só que aí, turma, eu tenho uma questão. Que questão é essa? Para eu retirar água, eu preciso ter pelo menos 2 hidrogênios. E no ácido nítrico, eu só tenho um hidrogênio. Para eu ter 2 hidrogênios para conseguir retirar essa água, eu vou dobrar todo mundo. Ó. Então, se eu tenho um hidrogênio, eu vou ficar com 2 hidrogênios. Se eu tenho um nitrogênio, eu vou ficar com 2 nitrogênios. Se eu tenho um oxigênio, eu vou ficar com 6 oxigênios. Por quê? Porque a partir disso aí, eu consigo retirar água. Então, repara, se eu só tiver um hidrogênio, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar todos os átomos, eu não posso dobrar só o hidrogênio, ok? Eu tenho que dobrar todos os átomos para que eu tenha 2 hidrogênios e consiga retirar a água. Então vamos voltar lá, ó. Voltando aqui, eu vou retirar a água. H2O. Então eu tirei 2 hidrogênios e um oxigênio desses 6. O que sobrou? N2O5. Esse é o anidrido nítrico. Então, anidrido nítrico, a fórmula vai ser N2O5. Cara, vamos para o anidrido sulfuroso. A gente vai fechar no anidrido sulfuroso, ok? Eu não lembro quem é o ácido sulfuroso, mas eu lembro quem é o ácido sulfúrico, H2SO4. E aí, qual é a regra? Quando eu sei a fórmula de um ácido, eu posso mexer na quantidade de oxigênios para chegar no outro. Então, ó, se eu sei o sulfúrico, para eu encontrar o sulfuroso, eu vou retirar um oxigênio. Então, o que é o ácido sulfúrico? H2SO4. Logo, o ácido sulfuroso, vai ser o H2SO4 menos um oxigênio. Então vai ser H2SO3. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou retirar a água dele. Então, H2SO3. Eu já tenho 2 hidrogênios. Se eu já tenho 2 hidrogênios, eu não preciso dobrar. É só retirar a água. H2O. O que sobrou? SO2. Então, ó, o anidrido sulfuroso vai ser o SO2. Perfeito? Então, ó, voltando, a gente só vai utilizar essa nomenclatura de anidrido caso a questão venha com essa pegadinha de dar o nome anidrido para a gente montar a fórmula. Se isso não acontecer, eu posso falar monóxido, dióxido, trióxido. Perfeito? Então, nessa aula a gente viu a nomenclatura dos óxidos. Óxido dos elementos do grupo 1, do grupo 2 o alumínio, os outros
e a nomenclatura de anidrido para óxido ácido. Eu sou o professor Rafael Neves, né? Se você gostou aí do vídeo, dá a sua curtida para chegar a mais gente, joga para os seus amigos que estão estudando isso, que vão fazer o vestibular, que eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para eles. Valeu? A gente se encontra então na próxima aula, que será o nosso próximo vídeo.